Boa, tudo beleza? Aqui é o Diego do Clube de Leitura Gabo com mais uma dica de leitura. E a obra de hoje é Manara, o Rei Macaco. Esse quadrinho, lançado pela editora Pipoca e Nanquim, né, que é uma adaptação, né, do conto chinês, feita pelo Milo Manara e pelo Silvio Psyll, né? Então, nós vamos ter ao longo da obra aí todo o traço do Manara, né, voltado pela questão da sexualidade, né, a questão do erotismo, e em especial com a própria problematização política do período. Bom, falando então brevemente do quadrinho, ele tem todo o trabalho, né, do Pipoca Nanquim, que é um ótimo trabalho, a gente pode ver que há um verniz na capa, há um cuidado, né, em relação ao material utilizado, a própria gramatura, né, também do papel, é um papel crochê com uma alta gramatura, né, o que dá então uma durabilidade muito boa para o quadrinho e também apresenta então um maior cuidado em relação à perspectiva de trazer um traço mais detalhado pela alta qualidade do papel. Vocês podem ver, né, todo o traço do Manara fica muito bem trabalhado. Além disso, no final da obra nós encontramos, eu não sei como é que se chamaria isso, seria são informações que ajudam a compreender o contexto, né, político que permeia a obra, né, aquele contexto que foi trazido, né, de maneira direta e indireta, mas da minha perspectiva mais de maneira mais direta, e que de alguma forma fez a adaptação ganhar sua singularidade, né. Então, para quem não conhece, o Rei Macaco, né, aquela jornada ao oeste, é uma lenda chinesa que trata da questão da busca da sabedoria, da relação do poder, da relação da compreensão da vida e da sua finitude. E nessa obra ela é adaptada de acordo com a realidade italiana no período no qual o Milo Manara desenhou e ajudou a escrever junto com o roteiro do Silvio Psyll, né? Então, o que eles fizeram? Toda aquela questão da efervescência política dos anos 70, né, do fim dos sonhos ou do iniciar de uma nova compreensão de um outro caminho, está diretamente ligada na jornada do nosso herói, né? O Rei Macaco aqui, ele se apresenta de forma difusa, ao mesmo tempo que nós vemos em um determinado momento um rei bondoso, um líder que quer fazer o bem social, nós percebemos logo em seguida também uma espécie de egoísmo, uma busca de atender os seus desejos primários. Então eles nos colocam nesse rei que é dúbio, né, que mescla entre a abnegação total e a mesquinharia total também, né? Então nós percebemos aí uma espécie de humanidade nesse indivíduo que horas se depara numa perspectiva quase que generosa e ora numa perspectiva quase que de acumulador mesmo, de não se preocupar com a distribuição. Mas, sobretudo, a obra vai nos apresentar, então, ao meu ver, lembrando, né, que é a minha perspectiva depois da análise, essa lógica da sociedade italiana daquele período. Tanto é que fica muito claro, né, em um determinado momento, que eles esperavam uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais plural, e eles mesmos, ao longo dos seus sonhos, se perderam. E, ao se perder nisso, deixaram de ter aquela sociedade que poderiam ter tido. Então, sobretudo, essa obra, né, tem como base o conto chinês, como o Grande Norte, mas adapta de acordo com a realidade. Então, a gente vê câmeras de televisão, a gente vê o aparato comercial, o capitalismo, né, avançando dentro das estruturas, né, dentro dos modos de produção, das relações de produção, né, da forma como vivemos, e ao mesmo tempo que a gente vê também um anseio na busca da construção de uma outra forma de organização social que entra em choque com as realidades dos indivíduos. Ou seja, naquela lógica de que uma coisa é a concepção teórica daquilo que eu defendo e outra coisa é quando eu vou aplicar na prática. Ou seja, indivíduos que até então têm uma concepção teórica mais ligadas a uma pluralidade, a uma capacidade de construir o coletivo, muitas vezes na aplicação prática são traídos pelo seu próprio inconsciente, pela sua própria formação cultural que limita aquilo que eles poderiam ter implementado. Então, a minha dica é que é uma obra muito interessante. Não é para mim a melhor obra do Manara, mas com certeza é uma obra muito interessante pelo viés político. Claro que às vezes eu acho que poderia ter pegado de uma outra pincelada, talvez uma outra problematização com dicas de compreensão da dinâmica local italiana, talvez de uma maneira
mais direta. Por mais que eu tenha achado que ao longo da obra ele foi bastante direto, né, essas referências que eu falo, elas são percebidas claramente, não é algo que está, que está nas entrelinhas, não, elas estão claramente. A crítica social é algo muito constante. A crítica sobre o papel da religião, né, a gente percebe, sobre o papel da compreensão do processo de mudança de uma sociedade, né, o quanto algo que começa bom, generoso, né, ou seja, todos viviam numa coletividade interessante, tinham acesso a tudo, né, e o quanto o caminho na busca pelos interesses individuais desse rei, né, desse indivíduo, levou ao fim daquela sociedade, né, o quanto o individualismo, mesmo dentro de uma compreensão revolucionária plural, ele pode de alguma forma distorcer o ideal e acabar com a própria revolução. Então fiquem aí, acho que é uma dica interessante, é uma obra agradável de ler, e a qualidade da impressão, a qualidade do trabalho, mais uma vez Pipoca e Nanquim, então de parabéns. Então pessoal, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir lá no Instagram. Até a próxima, pessoal!